No capítulo de número 32, abra comigo no Antigo Testamento, no livro de Salmos, capítulo de número 32, nós leremos o versículo 1, estas palavras de Davi pelo Espírito, dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Deixe-me ler o versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. O profundo anseio do salmista por perdão, o profundo anseio da alma é o nosso título nesta tarde. Vem a respeito do perdão de Deus mais uma vez, e a respeito da necessidade de um ato, uma ação consciente, positiva, intencional de buscar de Deus este perdão. Esse é o profundo anseio da alma, de uma alma que já encarou a sua necessidade de perdão, é claro. Bem, queridos amigos, deixe-me começar com este tom. Eu gostaria que você imaginasse que no lugar deste painel aqui atrás de mim houvesse um imenso telão de alta resolução de imagem. E que neste momento, dentro de alguns segundos, alguns minutos, toda a história da tua vida fosse transmitida neste telão de alta resolução. E pela história da tua vida eu me refiro à história verdadeira, à história verídica, a versão sem edições, a versão não autorizada. E se esse evento, essa comunicação, essa transmissão fosse anunciada na internet, na rua, nas praças, entre teus familiares, teus amigos, bem, muitas pessoas então viriam aqui para ver a história da tua vida sendo transmitida em cores vívidas de alta resolução. Talvez centenas de pessoas estariam aqui, pessoas com quem você teve contato ao longo da tua vida, dezenas de pessoas, amigos, colegas, teu pai, tua mãe, teu esposo, esposa, teus filhos, teus colegas de trabalho, pessoas com quem você convive, centenas de pessoas que te conheceram um dia, que você teve contato, que leem a respeito de você na tua página, na internet, dezenas de pessoas viriam aqui, talvez haveriam pessoas na janela, sentadas no chão, esse lugar não caberia, todos estariam aqui para ver a história da tua vida em alta resolução de imagem, de cor e de áudio. Agora imagine que nessa tela aqui atrás de mim, de alta resolução, tudo aquilo que você fez, todos os teus atos, todas as tuas ações, tudo aquilo que um dia você fez, todas as tuas palavras, todos os teus gestos, tudo fosse transmitido nessa tela em alta resolução. Mesmo aquelas coisas que um dia você desejou esquecer, e tudo aquilo que você um dia cochichou, seria reproduzido aqui nessa grande tela. Não apenas as coisas que você falou para pessoas, mas também aquilo que você falou a respeito das pessoas. Tudo que um dia você disse, todos os teus atos, ações e gestos, em movimento, em ação, fosse reproduzido aqui ao vivo, nesse imenso telão. Agora suponha por um instante que nós pudéssemos de alguma maneira ir além da tecnologia da indústria cinematográfica, e que não somente as tuas ações e palavras fossem transmitidas aqui neste telão, mas também os teus pensamentos, a tua imaginação, tudo que um dia subiu à tua imaginação e ao teu pensamento. Bem, se isso tivesse que acontecer, talvez esse fosse o dia mais miserável em toda a tua existência. E você talvez se encolheria aí no sofá, nesta cadeira, porque houve pensamentos que você alimentou, houve imaginação que você alimentou por segundos, minutos, horas, coisas que você desejou ao longo dos anos, que você não materializou, não realizou, simplesmente porque você temeu as consequências. Talvez você se sinta aliviado neste momento em pensar que isso nunca irá acontecer, ou eu me alegro que isso nunca irá acontecer, que o filme da minha vida, o filme da minha mente, nunca irá ser mostrado na frente daquelas pessoas que eu conheço. Se isso fosse possível, talvez você estaria nesse momento em uma condição mental de miséria, de culpa e de desgraça, porque assim como eu, você também é um pecador, é uma pessoa que viveu e tem vivido em pecados neste mundo. Mas eu preciso lhe dizer isso, querido amigo, que na verdade este registro da tua vida, ele existe. E alguém possui ele. Deus possui o registro da tua existência. E a menos que você acerte contas com teu Criador a respeito de teus pecados,
e o busque enquanto há tempo, e traga isso diante dele como um pecador arrependido, em vergonha, em confissão, buscando, desejando perdão, você terá que prestar contas, e um dia o registro desta vida será revelado, e será um momento terrível a revelação de todas estas coisas, e não somente a revelação delas, mas também o julgamento delas diante de um Deus santo, diante de um Deus que tudo vê, um Deus que tudo conhece. Bom, mas talvez você diga, esse pastor está tentando assustar as pessoas com essa história de segredos sendo revelados e julgados um dia, pensamentos. Isso não irá acontecer, eu não creio nisso, Deus não pode fazer isso, isso não está de acordo com Deus que eu creio, porque Deus é amor, isso não é o caráter dele, essa vergonha, revelar sujeira e crimes e maldade. Deus é um Deus de amor, isso não pode acontecer. Esse pastor está tentando assustar as pessoas. Deus não fará isso não pode ser. Bem, se esta é a tua opinião, o que você sente, eu devo dizer que é uma mera opinião. Porque veja o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Ouça essas palavras. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Haverá, querido amigo, esse momento irá chegar, esse dia de juízo e prestação de contas diante do tribunal de Deus irá acontecer. E o que será julgado, talvez você se pergunte neste dia? Veja em Romanos capítulo 2, versículo de número 16. Romanos 2, versículo de número 16, essas palavras. Mesmo o apóstolo Paulo dizendo. Romanos capítulo 2, versículo de número 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, de acordo com o evangelho que Paulo prega. É isso que irá acontecer, é isso que será julgado naquele dia. Bem, a Bíblia diz também que este dia de julgamento já foi marcado. Talvez você se pergunte, quando isso acontecerá, esse dia terrível, trágico talvez. Bem, abra comigo em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. Hebreus 9, 27, estas palavras. Estou no capítulo 10, capítulo 9, versículo de número 27 de Hebreus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vem depois disso o juízo. Deus irá julgar este filme da nossa vida, assim por dizer, essa caixa preta será aberta. Cada detalhe, cada pensamento, cada emoção, tudo o que nós fizemos, tudo o que nós falamos diante de Deus, pelo julgamento, pelo tribunal, pela balança de justiça e de santidade de Deus. Esse momento irá chegar, querido amigo. Este momento irá acontecer e logo ele chegará naquele dia, quando Deus determinou que nós devamos deixar o nosso corpo para trás, quando chegar aquele momento em que eu devo deixar o meu corpo para trás e subir à presença do meu Criador, então eu deverei prestar contas diante dele sobre a maneira como eu vivi, mas não de acordo com a minha opinião do que é bom ou o que é errado, mas segundo o padrão da lei de Deus, que nos criou e nos deu uma lei escrita em nossa consciência, este conhecimento a respeito do Evangelho, como eu recebi esta mensagem, se eu a desprezei, se eu encarei a minha necessidade de perdão, se eu trouxe a minha necessidade de perdão diante do meu Criador. Você percebe? Porque cada um de nós precisa nesta tarde, se ainda não fizemos, buscar a Deus, buscar a reconciliação, o perdão de meus pecados, a certeza de salvação. Isso deve ser, querido amigo, o maior anseio de uma pessoa. Porque há um dia marcado quando todo homem e mulher será levado a encarar os seus pecados diante de um Deus santo e a ser condenado ou absolvido por eles, de acordo com a nossa resposta a sua palavra, o Evangelho. Mas a Bíblia diz que para aquelas pessoas que um dia encararam o seu pecado, que não mais ocultaram, esconderam, mas que buscaram em Jesus Cristo o perdão destes pecados, todos os seus pecados foram cobertos, todos os seus pecados foram apagados, e o Senhor Jesus Cristo dirá aquele dia a esta pessoa: o teu registro
o teu filme, assim por dizer, a tua culpa, a tua condenação, eu lancei nas profundezas do esquecimento, para nunca mais me lembrar delas. Isso está na palavra de Deus. Veja comigo em Isaías, capítulo 43, versículo de número 25. É maravilhoso essas palavras. Isaías 43, versículo de número 25. Assim como o juízo está declarado aqui, também a necessidade de arrependimento e também o perdão de Deus. E eu mesmo, diz a palavra de Deus, eu sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim mesmo. Que palavras tão maravilhosas. E dos teus pecados não me lembro mais. É por isso, querido amigo, que o escritor deste Salmo de número 32, ele começa, e nós voltamos ao nosso Salmo agora, ele começa com essas palavras tão belas: bem-aventurado, feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Deus diz ao pecador arrependido: de teus pecados e transgressões jamais me lembrarei. Assim diz o salmista. Feliz então, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem, o escritor deste salmo, eu chamo a sua atenção novamente para ele, foi Davi, o segundo rei de Israel. E Davi foi uma pessoa que entendeu e experimentou em primeira mão o resultado do pecado, o resultado trágico, o resultado do pecado em uma vida. Quando você lê o livro de Salmos, em particular este Salmo de número 32, o de número 51 e ainda outros, não olhe esses salmos como mera poesia. Veja o livro de Salmos, em particular este de número 32, como o diário deste homem Davi, como o diário do rei Davi, o lugar onde ele escreve, onde ele registra a sua experiência de arrependimento de pecados e perdão. E eu gostaria que você atentasse para esse texto da palavra de Deus. Queridos amigos, é a palavra de Deus quem define o que é o pecado, não eu, não você. Nós temos uma tendência a racionalizar ou a esvaziar a gravidade do nosso pecado, mas é a palavra de Deus quem define o que é o pecado e a gravidade do nosso pecado contra Deus. E o que Davi está fazendo nesse Salmo de número 32 é exatamente isso. Ele está qualificando o pecado, ele está qualificando o resultado do pecado em uma vida. Observe o que ele diz. Há 3 termos aqui utilizados por Davi para definir o que é o pecado. Ele chama o pecado de transgressão, ele chama o pecado simplesmente de pecado, e ele chama o pecado de maldade ou de engano. Veja o versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é perdoado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, não atribui maldade, e em cujo espírito não há engano. O pecado é, nas palavras de Davi, transgressão. O pecado também é simplesmente pecado, e nós veremos o que isso quer dizer. E o pecado também é maldade ou engano, transgressão, pecado, maldade ou engano. Bem, pecado é transgressão, diz a palavra de Deus. Eu não preciso lhe explicar isso, não é? A palavra no hebraico, traduzida aqui como transgressão, refere-se a atos de rebelião contra Deus. Bem, nós rejeitamos o governo de Deus sobre nós. Nós somos rebeldes, transgressores, porque nós tomamos a nossa vida em um determinado momento e roubamos ela de Deus para viver para nós mesmos, como se Deus não existisse. Acaso você não entende o que eu estou dizendo? Na adolescência, na juventude, aqueles sentimentos, aquelas impressões a respeito da lei de Deus, que está dentro de nós desde o nascimento, nós começamos a lutar contra elas, e a dizer: não, eu não quero Deus em minha vida. Bem, nós não dizemos isso, né? Mas nós agimos assim. E nós tomamos a nossa vida em nossas mãos para seguir em frente, rejeitando e desdenhando o governo de Deus. E isso nos torna transgressores. E nós vivemos como se não existisse um Deus. Não é triste? Nós somos ateus desde a infância, ateus práticos, pessoas que dizem crer em Deus, mas que vivem a semana inteira como se não existisse um Deus, como se Ele não estivesse vendo o que eu estou fazendo, pensando, como se Ele não tivesse poder e autoridade e direito sobre a minha vida, sobre o meu ser, como se a sua palavra, a Bíblia, fosse um livro guardado em uma estante e não tivesse jurisdição sobre a minha vida diária, no trabalho, na escola. Nós vivemos desta maneira como ateus práticos. Nós somos transgressores da lei. Nós somos como pessoas que tomam um carro e saem dirigindo, passando pelo sinal vermelho, no rodízio, passando por cima de pessoas como se não existisse uma lei, uma regra. Assim nós vivemos,
transgressores à lei de Deus, no mundo dele, no universo dele, com a lei dele registrada aqui em nossa consciência, empurrando de lado, vivendo como se nós fôssemos nossos próprios deuses. Nós somos transgressores, e essa palavra pecado traz este elemento de transgressão. E aqui neste salmo, Davi está reconhecendo isso, reconhecendo que Deus vê tudo isso, e porque ele vê, naturalmente tudo é registrado, e há um registro, um filme, assim por dizer, da nossa vida, e as nossas vidas são como um grito de rebelião e transgressão contra Deus. Não me importa a tua santidade, ó Deus. É isso que nós estamos dizendo por nossa atitude. Eu não vou me arrepender, eu não vou confessar, eu não vou me manter dentro dos limites da tua lei, nem estou interessado em conhecê-las. Eu não vou reconhecer que eu sou uma pessoa rebelde no coração. Eu não vou buscar o teu perdão, eu vou permanecer do jeito que eu estou. É isso que nós dizemos a Deus por nossas ações, por nossa complacência espiritual, pelo nosso amor ao nosso pecado. E aqui está Davi reconhecendo a sua transgressão, e ele ora pedindo que isso seja perdoado. No versículo de número 5, confessei, diz ele, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O pecado é transgressão. Nós somos transgressores diante de Deus. Mas aqui está a segunda face do pecado. O pecado é chamado aqui simplesmente de pecado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Pecado, você sabe, não é o significado desse termo no Antigo e no Novo Testamento, na Bíblia, é errar o alvo, não acertar o alvo, ser um pecador não arrependido, não perdoado, é viver uma vida extraviada, fora do alvo, do propósito para o qual Deus nos criou. Viver longe daquele propósito central da nossa existência, viver errando o alvo, se afastando de Deus. Nós fomos criados para conhecer o nosso Criador. Nós não fomos criados para viver neste mundo como meros animais e Deus distante em algum lugar. Nós somos criados como uma alma eterna, e a faculdade da alma, da razão e das emoções para estar em contato com o Criador, conhecê-lo, andar com Ele, lê-lo no lugar onde ele se revela, conhecer o nosso Criador. Mas o pecado nos leva a errar o alvo, a não viver como homens e mulheres criados à imagem de Deus, mas viver como animais, como pessoas em busca da grama deste mundo, do alimento passageiro deste mundo. Então morrer como animais. Oh, queridos amigos, nós não somos animais racionais, nós simplesmente não somos animais. E o ser humano está milhões, bilhões de quilômetros do reino animal. Não seja enganado, iludido com esta teoria que diz que você é um mero animal sofisticado. Você possui uma alma eterna. Ele foi dado o potencial de conhecer o teu Criador nos meios onde Ele se revela e ter comunhão com Ele, conhecer o propósito e o significado da tua existência. E não para por aí. Conhecer o que vem além da morte e o porquê dela. E esta vida que Deus promete a todo aquele que o buscar. Nós não fomos criados para morrer. Foi o nosso pecado, foi o pecado que trouxe a morte à humanidade. Daí esses sentimentos de temor contra a morte, de não queremos lidar com ela, de corrermos dela, de fugir, de não pensar sobre a morte. Será que você não percebe este paradoxo? Esse é o resultado do pecado. Nós fugimos de Deus. Nós fugimos das pessoas que querem nos persuadir que nós estamos errados, extraviados de Deus. O pecado é errar o alvo, e a nossa vida tem essa característica. Todas as flechas, todas as tentativas por felicidade, por prazer, por um senso de inteireza são atiradas no de lugar errado. Nós erramos o alvo, nós buscamos nos entregar àquilo que é desagradável a Deus, e por isso nunca alcançamos o alvo da verdadeira plenitude de vida. Essa plenitude, esta felicidade, esse senso de segurança, de compreensão e certeza só é dado a uma pessoa baseada em um arrependimento de pecados para com Deus, quando nós buscamos o nosso Criador, quando nós retornamos a Ele e a nossa alienação é cessada, e nós voltamos ao propósito real da nossa existência, conhecer o nosso Deus, amá-lo, desfrutá-lo para sempre. Oh, queridos amigos, nós somos pecadores diante de Deus, mas aqui está o pecado sendo descrito como transgressão, como pecado e agora como maldade. Veja esse versículo de número 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito
não há engano. Maldade ou iniquidade, a palavra hebraica que traz a ideia de algo torto, algo pervertido, talvez algo ilegal, algo sem escrúpulo. Essa é a ideia da palavra maldade, traduzida aqui como no hebraico como maldade em português, porque o pecado nos torna pessoas tortas, pervertidas aos olhos de Deus, incapazes, por exemplo, é isso que o pecado faz conosco, ele nos torna pessoas incapazes de sermos consistentes. Será que essa não é uma das maiores marcas de um ser humano? Aquele grande escritor Dostoiévski, ele respondeu a seguinte pergunta que alguém lhe fez: o que é o homem? Ele disse: o homem é um ser que anda sobre duas pernas e é ingrato. Mas nós poderíamos também dizer e adicionar essa definição: é um ser que anda em duas pernas, é ingrato e é inconsistente. Maldade. A maldade do pecado torna-nos inconsistentes. É como o pneu de um carro, você já viu, tem um calombo ali. Ele começa a rodar bem tranquilo, de repente ele pula. Começa a rodar e pula. E quanto mais se acelera esse carro, mais ele é inconsistente, ele pula. Assim somos nós, não é? O pecado nos torna pessoas inconsistentes, tortas, pervertidas, incapazes de permanecermos consistentemente justos, consistentemente bons, consistentemente limpos o dia inteiro, o tempo todo, continuamente não egocêntrico, consistentemente, semanalmente altruístas. Nós somos com este calombo no pneu. Você roda bem, alguns atos de harmonia, de altruísmo com a pessoa, de repente um temperamento explosivo, é o calambo ali voltando, não é? E você está rodando bem na vida e trata as pessoas bem, de repente egoísmo vem, e conforme os anos vão, e mais você se distancia de Deus, e mais acelera esta vida longe de Deus, mas a inconsistência é visível. Um ato de altruísmo, a boa vontade, 10 atos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de autocomiseração. Um ato de ajudar uma pessoa, 100 atos de mentira, de imoralidade, de complacência, o que quer que seja. Nós somos inconsistentes, e esse é o resultado do pecado dentro de nós. O pecado é transgressão. O pecado é errar o alvo da nossa existência, por isso do vazio da vida. E o pecado nos torna pessoas tortas, inconsistentes neste mundo, como homens e mulheres. Bem, talvez você, ao pensar sobre o pecado, esteja focando em um ou dois pecados mais proeminentes e persistentes em tua vida. Mas será que você já encarou a verdade da palavra de Deus, este ensino? Que nós não apenas cometemos pecados, diz a palavra de Deus, mas o pecado está em nós, e por isso nós somos pecadores. Não é uma questão de agir, de fazer, mas uma questão de ser. Nós fazemos aquilo que é pecaminoso, pensamos, falamos, porque nós somos pecaminosos. Ó, queridos amigos, quando eu converso com algumas pessoas tentando persuadi-las a respeito desta verdade, ou eu mesmo no passado, quando alguém vinha e falava comigo a respeito disso, eu dizia, ou se não dizia, eu pensava, mas espera aí, eu não sou perfeito. Que história é essa de querer me pintar de um santo? Ninguém é um santo, ninguém consegue virar um santo. Eu não sou perfeito, por isso eu peco às vezes. Não, é o contrário, o ensino da palavra de Deus. Apenas um dia eu entendi isso, aos 17 para 18 anos de idade. Não é que eu pecava porque eu era imperfeito, eu tentava ser uma boa pessoa. Eu era imperfeito e sou, porque eu sou um pecador. Minhas imperfeições é o resultado da minha pecaminosidade. Nós somos pecadores. Talvez você pense apenas em um ou dois pecados proeminentes na tua vida, e você deseja se livrar deles, e você se envergonha deles, e sabe que Deus vê, e a consciência te marca, e acende o alarme. Não, queridos amigos, será que você já se horrorizou em perceber o controle que o pecado tem sobre a tua vida? Para você pedir a Deus perdão em oração como Davi, com arrependimento verdadeiro e sincero, é necessário encarar mais do que 2 ou 3 pecados. É necessário encarar a tua pecaminosidade, o teu estado de pecador diante de um Deus santo, a tua completa necessidade de perdão, uma completa necessidade de transformação, não apenas 1 ou 2 pecados. Bem, se você foca em apenas 1 ou 2 falhas, o teu arrependimento será deficiente diante de Deus, e naturalmente não será aceito. E talvez seja por isso que você tem batido tantas vezes nesta porta do arrependimento, ela não foi aberta para você, porque você deseja o céu, o paraíso, a vida eterna, mas você não se envergonhou ainda dos teus pecados.
Talvez por isso esta porta do arrependimento que conduz à vida eterna, ou seja, da salvação, da alegria, da paz, do perdão, não foi aberta e você não consegue alcançar a certeza de perdão. Por quê? Porque tudo que você foca é naquele pecado, e você se esquece que é um pecador, e você deseja entrar no céu como uma ambição embaixo do braço, você já encarou a tua pecaminosidade. Oh, amigos, se você foca em apenas uma ou duas falhas, então você se esquece da realidade da palavra de Deus que diz que nós somos pecadores por inteiro, cada parte do nosso ser foi contaminado pelo pecado. O câncer do pecado já se espalhou pela corrente sanguínea e já afetou cada órgão de nosso corpo. Há uma metástase, está em cada um de nós, em cada parte, no corpo inteiro. Não é apenas, ó Senhor, eu tenho um problema aqui em mim, cura, perdoa, porque o resto eu sou uma boa pessoa. Não, pecadores por natureza, nascidos pecadores. É necessário, querido amigo, entender isso. Não é apenas a tua sensualidade, é também a cobiça e o orgulho. Não é apenas a cobiça e o orgulho que nos afasta de Deus, é a inveja e a ambição, e a mentira, e o engano, e tudo isso que está errado em nós, e as palavras e os pensamentos apenas provam o fato de que o coração é contaminado pelo pecado. É necessário um perdão completo, e assim é necessário um arrependimento completo diante de Deus. E quando eu falo sobre arrependimento completo, eu gostaria que você entendesse isso, porque eu estou falando nesta tarde a pessoas que já encararam a sua necessidade de perdão. Quando me refiro a confessar todo o teu pecado, isso não quer dizer, ou não me refiro a você se arrepender de cada um de teus pecados diante de Deus. Você não conseguirá. Tua memória não funcionará nesse momento. Mas se refere a confessar toda a tua pecaminosidade. É vir diante de Deus, sim, você começa com aqueles pecados mais proeminentes, porque é assim que o Espírito opera. Quando nós estamos buscando a Deus, esta é uma obra do Espírito, e o Espírito coloca o seu holofote sobre alguns pecados mais proeminentes, e isso não nos dá sossego, isso nos traz vergonha, um senso de culpa e de condenação, para que eu comece a minha confissão, o meu arrependimento por estes pecados, mas eu não posso parar por aí. Se você começa com estes pecados mais proeminentes, mas o que você deve fazer diante de Deus, além deles, é confessar o teu ser pecaminoso. Senhor, eu sou um pecador, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe, eu vivo em pecados, a cada dia, a cada semana, os pecados que eu cometo hoje, nesta idade, eu cometi ano passado, 10 anos atrás, a cada dia, a cada semana eu tenho vivido em pecados, assim eu vivo em pecados, eu sou um pecador, eu preciso de perdão, eu devo confessar a minha pecaminosidade. Esse termo maldade aqui, ele aponta também para uma outra direção. A maldade de nosso pecado é um termo que aponta para a santidade de Deus naturalmente. Nosso pecado ele é maldade, ele é iniquidade, porque ele foi cometido contra um Deus santo, um Deus justo, um Deus grandioso em santidade, que deve julgar tudo aquilo que é torto, torpe em seu universo. Como nós podemos pecar desta maneira contra um Deus tão santo? E fazer aquilo que é vil, que é contrário à sua santidade? Será que você já compreendeu que Deus possui olhos como chamas de fogo? E que nada impuro ou torpe pode permanecer impune em seu universo? O fato de que Deus não nos pune e não nos destrói no momento em que nós pecamos, não significa que Ele não irá julgar. Na verdade, significa que Deus é tão misericordioso que Ele nos dá tempo e espaço para o arrependimento. E este tempo e este espaço é esse espaço que há entre o nosso nascimento e a nossa morte, o nosso primeiro fôlego de vida e o nosso último. Esse é o tempo. A vida é um período probatório. A vida não é para curtir apenas, trabalhar, ganhar, construir, experimentar, ter filhos, criá-los. A vida é para buscar a Deus sobretudo, queridos amigos, porque além da vida há uma eternidade. O que é a vida diante da eternidade, senão um período probatório para buscarmos ao Senhor e confessar a Ele os nossos pecados e colocar a nossa fé no Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que Ele enviou a este mundo para lidar com o pecado. Como nós podemos viver assim? Acaso a tua convicção de pecaminosidade diante de Deus já te levou a sentir e a falar como Jó: agora te veem os meus olhos e por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza? Não é apenas a questão de um pecado ou dois, mas de pecaminosidade. Isso é estar convicto de meus pecados.
Isso estar convicto que em mim não há nenhum bem espiritual com o qual eu possa trocar pela minha salvação. Isso não quer dizer que nós não façamos o bem ao próximo, dentro do que nos é possível, mas isso significa que no estado espiritual em que nós estamos, não há mérito em nós. Não há nada que nós possamos oferecer a Deus de boas obras, de bem, que não esteja contaminado pela nossa pecaminosidade, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, e mesmo os nossos melhores atos já trazem a mancha do pecado que nós trazemos quando entramos neste mundo. Queridos amigos, Davi, ele ora pedindo que a sua maldade, a sua iniquidade seja perdoada. Veja esse versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse termo maldade mostra que a nossa confissão, ela não deve envolver apenas pecados externos, coisas que nós falamos ou fizemos, mas também os pecados do coração. Todo o nosso orgulho, toda a nossa inveja e vaidade vã, toda a nossa malícia e amargura, todo o nosso desprezo e amargura contra outras pessoas deve estar presente neste arrependimento diante de Deus. Toda a nossa rebelião contra os padrões de Deus, toda a nossa capacidade de desprezar e rejeitar os outros, e a reconhecer essa depravação no coração, essa sujeira no íntimo, que nós não conseguimos melhorar a nós mesmos. Será que o teu arrependimento é caracterizado por isso? Deixa-me lhe mostrar aqui o resultado de um pecado, ou de uma pecaminosidade, de uma vida em pecados, não encarado, não perdoado. Versículo de número 3, diz Davi, quando eu guardei silêncio, isto é, sobre os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Isso é uma linguagem figurada, não é? Ele diz, porque de dia e de noite a tua mão, isto é, a consciência, a tua mão pesava sobre mim, o meu humor, aquilo que há de vida dentro de mim, se tornou como um tempo de seca, como em sequidão de estio. É isso que nós fazemos. Nós escondemos, observe, nós escondemos, esse foi o meu caso, nós escondemos os nossos pecados, a consciência falando, nós escondemos a nossa prática, a nossa vida semanal de pecados, debaixo da frequência na igreja. Nós escondemos a nossa culpa, nós suprimimos a nossa consciência de pecado, debaixo de cantar louvores, chorar. Nós suprimimos a nossa consciência cantando louvores. Nós pecamos assobiando para tapar a voz da consciência. Nós escondemos isso debaixo da frequência da igreja. Nós guardamos silêncio. É isso que ele quer dizer. Quando eu guardei silêncio, quando eu ocultei, quando eu escondi meu pecado debaixo da frequência na religião, quando eu ocultei o meu pecado debaixo desse certificado de batismo, quando eu escondi a minha pecaminosidade semanal nos pensamentos, debaixo de muito louvor e de muitas lágrimas, para enganar a mim mesmo, como se Deus estivesse ok com o meu pecado, quando eu fiz isso, o resultado foi este. Envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, você não terá paz. Você não terá alegria, e é por isso do vazio, mesmo quando você está dentro da igreja, e é por isso dessa causa de falta de satisfação, é por isso do temor da morte, é por isso, querido amigo, não confessar a Deus em verdadeiro arrependimento, a mão de Deus pesando na alma, isso é o peso de uma consciência culpada. Por que é que eu me digo um crente, mas eu me sinto tão vazio nesta vida? Eu não tenho prazer na igreja, no cristianismo, eu sigo pelo mecanismo, eu sei que é certo, que eu preciso me esforçar, mas dentro de mim eu preciso reconhecer, não há alegria, não há prazer. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor, a minha alegria, a minha paz, o meu regozijo, o meu prazer, se tornou em sequidão de estio, como em terra seca. Viver com medo, sabe? Será que eu vou ser salvo? Será que quando eu morrer eu vou estar no céu? Eu não tenho certeza, mas eu não quero pensar, eu quero pensar que eu sou salvo. Eu vou fazer o meu melhor. Eu sinto que eu não estou indo muito bem, deixa eu acelerar meu passo, me tornar mais religioso. Incerteza.
porque não é baseado em um arrependimento sincero, uma fé completa no Salvador, em uma experiência real de conversão. Queridos amigos, a Bíblia compara a salvação com o nascer de novo. Você nunca viu um bebê que fica gestando por 25 anos. Sim, é um período de gestação, 9 meses, encarar o meu pecado, me arrepender, buscar a Deus. Há um período de busca, mas de repente este bebê nasce. Cristianismo verdadeiro é uma experiência de novo nascimento. É nascer de novo, e quando eu nasci de novo, quando eu encarei meus pecados diante do Salvador, confessei e me entreguei, eu sou perdoado e transformado. Então eu sei que eu nasci de novo, eu passei da morte para a vida, e a alegria, e a prazer espiritual, e a uma nova vida, eu sei. Mas enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido, em todo o dia, porque de dia e de noite, semana após semana, anos após anos, não importa o que eu busque fazer para escapar deste sentimento, viajar, trabalhar, um novo curso, umas férias, semana após semana, de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim, e quando eu estiver sozinho, e não tiver nenhum entretenimento, ninguém para conversar, aquela mão de Deus pesará sobre a minha consciência. Você é um pecador não arrependido. Um homem ou uma mulher religioso, religiosa não salvo. Por quê, amigo? Porque você está confundindo conversão com religião, salvação com religião, ser uma nova criatura com ser membro de uma igreja. Oh, queridos amigos, você se sente assim? Então você deve fazer como o salmista. Veja como buscar e receber o perdão. Versículo de número 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Está implícito aqui primeiramente a confissão. É isso que está em vista aqui, mas eu devo explicar algo, senão a nossa teologia seria falha, seria faltosa aqui. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios 2. Leia comigo o versículo de número... 2 Coríntios 5, na verdade, versículo de número 18 a 19. Que está a outra parte, o outro lado da moeda. O primeiro lado é esta confissão, este encarar do meu pecado. Mas aqui está o segundo lado, eu gostaria de explicar brevemente estas palavras. Versículo 18 e 19 de 2 Coríntios 5. E tudo isto provém de Deus, isto é, a salvação, está Paulo se referindo a ela. De Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Observe esta palavra imputar, é um termo forensico, jurídico, não lhes imputando os seus pecados. Põe o dedo aí, lá em Salmo de número 32, novamente, nós lemos Davi dizendo, versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade. Volte a 2 Coríntios, não lhes imputando o seu pecado. Por quê? Não atribuindo, não carimbando no homem o seu pecado, embora esteja ali desde o nascimento. Por quê? Como pode Deus salvar um pecador que ele deve condenar? Como pode Deus perdoar alguém que a sua lei comanda a punição? Porque no lugar de imputar a eles, Ele colocou sobre Jesus Cristo. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele tomou os pecados daqueles homens e mulheres por quem Jesus Cristo desceu do céu ao tomar um corpo e uma natureza humana e colocou sobre eles, imputando, assim por dizer, a culpa, a condenação, a miséria eterna, o inferno eterno, tudo isso, o meu pecado, sobre o meu Salvador. Não é maravilhoso pensar sobre isso? Se Jesus Cristo, Rei da Glória, não tivesse morrido naquela cruz de dor e agonia, ó queridos amigos, o meu arrependimento, ainda que com lágrimas e com sangue, não seria de nada, não seria aceito. Entenda isso nesta tarde. O meu e o teu arrependimento só é válido porque Jesus Cristo pagou no lugar de pecadores, para que aquele que nele crê nos seus méritos, e nele esteja o seu pecado, ele possa se arrepender diante de Deus e ter o seu pecado pago, o seu arrependimento aceito, porque Jesus Cristo morreu no lugar de pecadores. É a respeito disso que o apóstolo está falando, que Cristo Jesus veio a este mundo para morrer no lugar de pecadores,
para entregar a sua vida no lugar de pecadores. Ele veio a este mundo para entregar a sua vida, para morrer. Foi para isso que ele veio a este mundo. É difícil compreender esta mensagem? Não. Você não precisa de um sistema religioso complexo. É tão simples. Há dentro de você este instinto por Deus e este senso de que você é um pecador, eu sou um pecador. A palavra de Deus informa a minha mente que este Deus eterno enviou o seu Filho amado a este mundo e que por meio desta obra, no meu lugar, ele morreu. Os meus pecados ele pagou. Por meio do seu mérito de uma vida perfeita, do seu sacrifício substitutivo no meu lugar, eu posso agora encarar os meus pecados diante do meu Criador, me aproximar do Senhor, não ocultar mais e dizer a Ele: eu sou esta pessoa horrível e torpe e imunda, eu preciso deste Salvador, eu preciso de uma nova vida, Senhor, porque Ele morreu, então o meu arrependimento agora é válido. E se eu me aproximar dEle com este pecado em minhas mãos, com esta vergonha em minhas mãos e com este arrependimento em meu coração e meus lábios, um arrependimento sincero, então o sangue de Jesus Cristo é eficaz para a minha salvação. Aqui está o meio do perdão, aqui está como ser reconciliado com Deus, e a condição é que este perdão fosse adquirido por Jesus Cristo. Querido amigo, o perdão foi adquirido para pecadores, e se você se encara como um pecador nesta tarde, então você deve se aproximar dele pelo perdão. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Como receber o perdão? Confessei-te, diz ele, o meu pecado. Davi deseja profundamente ser perdoado, e o que ele faz é, ele desvela, ele descobre. Ele diz no versículo anterior: enquanto eu guardei silêncio, mas agora eu confesso. Agora eu revelo, eu não mais encobro os meus pecados. Ele não mais tenta enganar a sua mente pensando sobre outros assuntos quando a consciência lhe acusa. Ele já não mais se desculpa, ele não diz: eu vivo assim, eu sou assim por causa da sociedade, do meu pai, me abusaram, fizeram isso comigo, roubaram minha oportunidade, e eu me revolto, eu faço isso, eu sou assim. Não, eu já não mais oculto, eu já não mais encubro. Eu confesso, eu digo: aqui estou, Senhor, eu sou este pecador. Eu menti, eu escolhi viver assim, eu escolhi entregar meu corpo ao pecado, minha mente ao pecado, eu escolhi agir desta maneira. Ele reconhece a maldade de seus pecados. Ele não apenas diz algo do tipo: oh, o que é isso? Eu não feri a ninguém, o que eu fiz não feriu ninguém, não prejudicou a ninguém, ninguém viu, não feri a ninguém. O que eu fiz não é algo terrível, todo mundo faz isso, eu não sou o único. Não, ele não diz nada do tipo. Ele não encobriu, ele não colocou debaixo de uma justificativa, ele não ocultou. Ele já não mais tenta justificar a sua transgressão, seu pecado, sua maldade. Ele agora encara, ele agora confessa, ele vê a culpa em sua alma. Davi anseia por ser perdoado, ele agora anseia por receber paz de Deus, a cura da sua alma, uma página limpa, um novo coração, a certeza de vida eterna. A minha maldade, diz ele, eu não encobri. Queridos amigos, não venha com desculpa diante de Deus. Confessei o meu pecado, encarei o meu pecado, foi uma maldade contra ti, Senhor, eu pequei contra ti. Dizia eu: confessarei, que palavras tão belas, não é? Versículo de número 5, confessei-te o meu pecado e não encobri a minha maldade. Dizia eu: confessarei ao Senhor. Você percebe que está o âmago do arrependimento, são palavras trazidas diante de Deus. Você não deve pegar dois troncos de madeira, cortar e fazer uma cruz, e carregar no teu ombro, no sol, até Pirapora do Bom Jesus. Não, ele não diz isso aqui. Você não deve se ajoelhar e subir a ladeira, a escadaria de uma igreja de joelho quando você sente a tua necessidade de perdão. Você não deve pegar um objeto mecânico e mecanicamente repetir algumas coisas, penança, não é? Para se justificar com Deus. Não, quando você encara o teu pecado, quando Deus toca em tua consciência, o que você deve fazer é isso: palavras de coração, uma confissão verdadeira, sincera. Você já pensou sobre isso? Confessei-te o meu pecado, confessei-te a minha iniquidade. Enquanto Deus não demanda um inventário inteiro de nossos pecados já cometidos, Ele requer contrição, o reconhecimento de que o coração é enganoso,
que eu preciso de perdão, eu preciso ver a minha iniquidade. Veja essas palavras de Davi lá no Salmo de número 53, eu abro rapidamente. Os mesmos sentimentos, ouça o que ele diz aqui no versículo de número 1 a 4, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Isso são palavras de arrependimento e confissão. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A minha consciência me acusa, isto é, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Você percebe que está um homem convicto de seus pecados e arrependimento. Você não lê aqui a narrativa, então Davi pegou uma cruz, subiu a escadaria, se chicoteou, fez isso, fez aquilo. Não, aqui está ele confessando o seu pecado. Confissão envolve arrependimento, é claro, mas arrependimento é quando nós renunciamos o nosso pecado diante de Deus. Não é meramente declarações, é uma entrega. Eu venho, Senhor, como quem vem ao matadouro. Eu não mereço ser perdoado, eu devo morrer aqui aos teus pés, mas eu venho porque eu devo confessar. Eu creio que o Senhor é misericordioso. Arrependimento deve envolver este elemento de morte. Eu venho ao matadouro, tu és santo e justo, sobre o meu pescoço está o teu machado de justiça. Eu não venho apenas mecanicamente, eu venho como quem merece morrer, mas eu venho crendo que o Senhor é misericordioso, porque o Senhor diz isso, que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para perdoar. Eu venho condenado, um senso de morte, de condenação, mas eu venho para clamar por misericórdia. Se tu quiseres, ó Senhor, se tu desejares me salvar, tu podes. Salva-me, perdoa-me, transforma, lava, limpa. Nós lemos estas palavras. Veja que o perdão alcança no versículo de número 5, a segunda parte. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Perdão é o resultado da confissão. E com o perdão, a maldade do pecado é coberta. A transgressão é coberta e a culpa é removida. Que palavras tão belas, não é tanto a ser dito. Salmo de número 103, versículo 12, nos diz que Deus então toma os nossos pecados e culpas e lança na profundeza do esquecimento, para longe da presença de Deus. O versículo de número 6 ao versículo de número 8 fala sobre a segurança, a alegria. Não tenho tempo para desenvolvê-los, apenas o versículo 7, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. No lugar da culpa, há livramento. No lugar do vazio e da condenação, há alegres cantos. Um coração transformado, um coração perdoado, um coração alegre. Um coração perdoado é uma vida transformada. A paz, a alegria, a certeza de vida eterna, ao cuidado de Deus. Mas há uma advertência aqui, eu devo concluir aqui. Esse versículo de número 6. Por isso, todo aquele que é santo, isto é, que foi santificado, orará a ti a tempo, observe, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Porque todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Querido amigo, estas palavras vão ser depois ecoadas, reverberadas pelo profeta Isaías, lá em Isaías 55:6. Ouça o que ele diz, eu lerei. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto você não se afundou na lama do pecado, enquanto a morte não alcançou o teu calcanhar, enquanto Deus pode ser achado por você, isto é, você ainda tem um senso do teu pecado e um desejo de perdão, enquanto você está deste lado da eternidade, deste lado do trono de Deus e pode buscar e confessá-lo, busque a Deus como Davi, faça como ele, querido amigo, tome este Salmo de número 32 e o Salmo de número 51, 116, como a base do teu arrependimento, leia com calma, procure um lugar tranquilo, então exponha toda a tua condenação e vergonha diante de Deus. Isso é buscá-lo. Buscar a Deus é reconhecer
é clamar, é confessar. E conforme você faz isso, lembre-se sempre disso, sempre disso. Conforme você confessa o teu pecado, você também entrega a tua vida a Ele e diz: Senhor, toma a minha vida. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu também por um pecador como eu. Eu me arrependo, eu me envergonho, eu confesso a Ti, salva-me, eu creio e eu entrego a minha vida. E se você fizer, querido amigo, se você fizer, então, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus e eterno Criador, nós te agradecemos porque há um caminho de salvação, e há um meio de reconciliação, e a vida para aquele que te busca como um pecador arrependido. Senhor, se somos complacentes e amantes do pecado, e se há cinismo dentro de nós, e ironia, e simplesmente não percebemos a tragédia de viver e morrer sem Cristo, causa um terremoto em nossa alma. Desperta-nos, ó Senhor, deste conforto do pecado e lida conosco, Senhor. E mesmo se necessário, assusta-nos com a morte, mas tem misericórdia de nós antes que ela chegue, Senhor, e antes que tenhamos que subir, e aquele dia quando todos os segredos de nosso coração forem revelados. Então, Senhor, estando prontos, com Cristo, salvos, perdoados, sem nenhum temor, passando da morte para a vida, para estar com o Senhor. Olha sobre cada amigo, cada jovem, cada ancião, cada homem e mulher que hoje ouviu esta tua palavra. Vem com poder e graça, desce com poder, toca no íntimo, abre os olhos espirituais e planta, Senhor, convicção de pecaminosidade e um desejo profundo por perdão. E leva-nos ao Senhor Jesus para o perdão e a vida. É o que te rogamos em nome dEle e para o teu louvor. Amém. Vamos concluir juntos nesta tarde, adorando ao nosso Deus, com o hino de número 35 em nosso inário.